Olá, bem-vindo você. Estamos com o nosso novo vídeo aqui sobre um assunto de extrema importância que a gente quer trazer para vocês sobre as profecias de Edgar Cayce. Então, fique conosco até o fim, é muito importante a sua presença, a sua participação. Então, vamos ao nosso vídeo de hoje. Então, Edgar Cayce, ele foi um grande profeta americano, que ele, em 1930, na década de 30, fez profecias incríveis e que, por incrível coincidência, tudo isso está acontecendo agora, nos dias de hoje. Praticamente tudo que ele falou, né, a grande parte das suas profecias, elas têm sido acertadas. Então, nós vamos colocar algumas profecias, alguns tópicos apenas daquilo que ele já falou, né? Algumas profecias incríveis, como a descoberta das pirâmides de Egito, do subsolo com as cidades subterrâneas, que a gente teve há poucos dias essas informações e confirmações, né? Então vamos falar um pouquinho sobre as profecias de Edgar Cayce, né? Aqui no nosso cartaz, o profeta que já anunciava o que está acontecendo hoje. Então, eu também, através dos meus estudos, eu tenho falado um pouco sobre isso há muitos anos, e conforme baseado no Edgar Cayce, ele falou que embaixo das pirâmides do Egito, da Esfinge, né, todas essas construções ali de Gizé, existiriam subterrâneos com colunas, com templos. E aqui, conforme esse desenho que eu mesmo mostrei num canal que eu lancei em 2019, esse vídeo, falava já sobre essas situações que hoje estão sendo trazidas agora, conforme disse o profeta Edgar Cayce, né? Então ele foi um chamado médio, ele tinha ele entrava em transe assim e falava coisas que iriam acontecer realmente para os próximos anos. Então ele trouxe muitas profecias, inclusive profecias escuras, que 2025 seria um ano bastante tenso, toda essa década aqui. Então muitas coisas que ele trouxe naquela época estão sendo concretizadas hoje. Tem vários livros que falam sobre ele, né? Fala assim, Edgar Cayce, o profeta adormecido, que ele entrava em uma espécie de sono profundo e falava coisas que nem mesmo ele sabia, falava até mesmo outras línguas e tal. Então, ele, no momento, naquela época ele não tinha muita credibilidade, mas hoje a gente vê que as suas profecias foram muito acertadas, né? Então ele tinha uma visão muito grande do futuro, muito acertada, e ele falava até em mínimos detalhes. Então, o que ele previu sobre as pirâmides do Egito, que hoje a gente está vendo, né, em todos os vídeos que passamos há um tempos atrás, com essas colunas que foram encontradas embaixo das pirâmides de Gizé, foram colunas que a ciência atestou, embora alguns estejam negando, né? Muitos estão negando que não pode, eles estão tentando ocultar aquilo que já é evidente, que foi medido com um sistema muito moderno, e confirma mesmo que existiam essas colunas embaixo das pirâmides de Gizé. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Essas colunas eram... ele falou muito sobre a esfinge, que sob a esfinge, embaixo da esfinge e das pirâmides, existiriam salões enormes, em que ali uma grande parte do conhecimento da humanidade estaria ocultado ali e seria revelado no momento oportuno. Então, no momento, a humanidade não poderia ter acesso ainda a esses ensinamentos que eram da Atlântida, e que agora, então, estão sendo trazidos nesse momento, né? Então, a gente vê ali a esfinge, e com todas as suas entradas secretas, existe uma entrada secreta aqui embaixo da orelha, né? Então, é bem sério mesmo essa situação. Então, exatamente com isso, a gente vê que ele tinha bastante credibilidade de trazer esses ensinamentos aí, essas revelações da humanidade, tudo isso trazendo agora, por isso que estamos chegando num tempo em que não há mais como esconder quase nada, né? Tudo está sendo trazido e tudo está sendo trazido à tona. Vemos aqui algumas imagens que muitas ciências estão desmentindo, né, sobre isso, mas aqui fala-se que existiria uma cidade subterrânea sob a pirâmide de Gizé, e fala, inclusive, que essas pirâmides, essas colunas aqui, seriam como se fosse uma gigantesca esfinge, né, um gigantesco obelisco embaixo da terra, com altura de até 2 quilômetros abaixo
da superfície da pirâmide. São construções gigantes que seriam feitas não só pelos egípcios, né, que os egípcios não fizeram isso, eles apenas tomaram posse disso, mas como seria pelos próprios civilizações antigas, como os dos Murios e das primeiras civilizações que existiam na Terra, que teriam trazido isso como uma forma de captar energia do cosmos e trazer essa energia para toda a Terra. Então, eram vórtices de energia que canalizavam energia por toda a Terra. Então, essas colunas subterrâneas, cidades subterrâneas, estão sendo muito discutidas e controversas, porque muitos ainda acham que isso não é possível, que não poderia ser ações do homem, sim de alguma, enfim, alguma fake notícia ou algo parecido, mas só que está comprovado, está fotografado e não tem como negar, né? Aqui a gente vê exatamente a foto de um sistema de medição do radar que mostra uma coluna muito grande de 2 quilômetros embaixo da pirâmide de Gizé, e que seria como bobinas, como se fosse a ponta de uma bobina que estaria eclodindo lá em cima para captar energia, né? Então, o Edgar Cayce, ele previu isso em 1937, ele já falou dessas situações que aconteceriam junto dessas pirâmides ali, avisou em 1937 isso. Ele também avisou em 37, ele teve uma profecia de muitas coisas que aconteceriam no Brasil, ele acertou quase tudo. Então, uma delas ele falou em 37 que nós teríamos, né, essa situação política atual, teríamos essa situação trevosa dos malignos tomarem o Brasil, do comuna, no regime vermelho tomar conta do Brasil e outras coisas mais. E, de fato, isso aconteceu, né? De fato, tudo isso que ele falou está acontecendo nos mínimos detalhes e também com a vinda de alguns líderes políticos mundiais que iriam fazer o declínio do grupo maligno que transformou a Terra, né? Ele falou isso também em 1937. Eu não tenho exatamente as coisas que ele falou, mas ele falou coisas muito fortes, né? A pessoa pode pesquisar depois alguns detalhes. Aqui não é o objetivo nosso falar os detalhes de todas as profecias. Mas ele falou também que o chamado Yellowstone, o grande vulcão ali de Yellowstone, iria entrar em erupção em algum momento, e a gente está vendo que isso parece muito próximo de acontecer também. Ele tinha a leitura dos registros acásticos, que eram os registros espirituais que acontecem, os registros acásticos, né? Ele tinha muito acesso a isso, daquilo que acontecia. Você vê que muitas das coisas que ele falou sobre o fim da humanidade e a transformação da humanidade, elas foram transformadas na nova linha do tempo, ou seja, não vai mais haver essa linha do tempo destrutiva, de terem coisas malignas acontecendo e tal, mas assim, via de regra, algumas das profecias de destruição em massa, que ele mesmo falou, poderão não acontecer, mas a gente sabe que algum sinal disso está tendo. Ele falou também que alguns países do Oriente, especialmente do Extremo Oriente, poderiam ser consumidos pelas águas, né? Ele falou das águas também, que iriam tomar conta ali dos países orientais, do Japão, da China, iria ter muita água lá, que iria sucumbir com muitas terras, né, no Oriente, e que o Brasil seria extremamente preservado de todas essas intempéries. Ele falou muito bem do Brasil, né? Mas não do restante do mundo. Falou também da falha de St. Andrew, que é uma falha que existe ali na Califórnia, que ela iria se romper, iria ter um grande problema ali na região da falha de St. Andrew, com o vulcão Yellowstone. Enfim, ele falou várias coisas, eu não quero entrar em detalhes aqui, eu só quero dizer que, sim, muitas coisas foram previstas, inclusive ele previu também o fim dessa atual situação da igreja, né? Então, ele, aqui parece o Papa também, aqui, que já se foi, né? Então, ele disse assim, antes de morrer, ele avisou, é tudo mentira, né? Então, ele talvez quis se desculpar um pouco das coisas que ele previu, né? Mas ele previu a queda do Vaticano, previu muitas coisas que estão acontecendo agora, e a queda de todo o sistema maligno, né? Nos últimos dias, a queda desse sistema trevoso que assola a Terra. Enfim, a gente tem várias situações aí, mas em resumo, eu gostaria só de contar para vocês assim, que a Terra passa por um momento delicado de transformações, temos previsões que pode acontecer algum evento solar, alguma coisa
mais forte já no mês de julho, junho. A gente está esperando isso em bastante tempo, que aconteça alguma coisa grande na Terra, né? Alguma coisa grande. Então, se prepare, porque eu acho que alguma coisa dessas pode acontecer. Mas, assim, sem pânico, sem nenhum tipo de alarde, com bastante tranquilidade, que tudo que acontecer será para o bem. E essas profecias que foram feitas há tempos atrás, elas serão atenuadas, e elas estão sendo atenuadas, né? Então, não se preocupe muito com profecias destrutivas na nossa nação, porque isso não vai acontecer. E se acontecer alguma coisa no mundo todo, é porque as coisas estão para acontecer, sempre sob o comando do nosso Pai Celestial maior, que está no comando da Terra, tá? Então, eu vou concluindo com vocês esse vídeo, e pedindo que, se vocês quiserem pesquisar um pouco mais sobre essa história de Edgar Cayce, que é muito profunda, muito bonita, e que vamos aguardar os próximos acontecimentos, sempre estamos preparados, que tudo já deu certo, né? Como a gente sabe, Deus está no comando da Terra e as coisas boas virão para a gente, tá? Um abraço a todos aí, deixa o seu joinha, deixa o seu like, aí a gente tá junto nessa. Um grande abraço aí, tchau, até o próximo vídeo.